Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que ainda não conseguiu encontrar Gabi Martins entre os confinados na casa do Big Brother Brasil. Essa foi uma terça-feira muito agitada lá no Big Brother Brasil, a 20ª edição, porque a gente teve a eliminação do Patrix, a entrada do Daniel e da Ivy Sauro na casa do Big Brother, depois de sair da casa de vidro, e também tivemos mais uma vez a equipe do programa insistindo com aquele quadro infeliz em que Rafael Portugal, um excelente humorista, está submetendo a participar de uma sketch de um quadro de central de atendimento ao consumidor. Enfim, o tema de hoje é a casa de vidro e eu quero saber se isso realmente desbalanceia o jogo e se é uma coisa justa para o Big Brother Brasil número 20. Bem, para começar, para quem não está entendendo o que está acontecendo, a casa do Big Brother Brasil está dividida em duas metades. Metade é ocupada por pessoas anônimas e metade é composta por famosos. E temos a Gabi Martins que fica no meio, oscilando entre os dois. Durante as 2 primeiras semanas de Big Brother aconteceu tudo o que você podia imaginar que poderia acontecer num confinamento num reality show. Teve denúncia de assédio, teve menção à zoofilia, demonstrações claras de machismo, uma muito visível agressão que foi ignorada pelo programa, mas enfim, muita coisa aconteceu nessa primeira semana. E agora a gente vê que o reality se dividiu claramente entre dois grupos, que é o grupo dos homens hétero escroto e o grupo das mulheres. Como se fosse uma gincana do Domingo Legal dos anos 90. Do lado dos homens escroto, que são vistos como os vilões do jogo, aspas, porque estamos falando de pessoas reais e vidas reais, então não existe essa coisa maniqueísta de ele é o bonzinho, ele é o malzinho. Eu vou matar meu vizinho. E o grupo das mulheres, que é vítima de comentários machistas, e de um homem que se autodenomina Adbala, porque não basta o homem ser escroto, ele tem que se dar um apelidinho. A grande treta desse começo da casa é a questão do teste de fidelidade, porque o grupo dos homens decidiu muito genialmente, vocês não têm ideia da genialidade que ocupa aquelas cabeças. Eles decidiram fazer um teste de fidelidade, em que eles pegam as mulheres famosas comprometidas, tentam seduzi-las e fazer com que elas façam coisas erradas e que o público comece a defenestrar essas pessoas da casa. O plano seria muito inteligente se eles não tivessem esquecido o detalhe de que é que eles estão numa casa com 70 câmeras registrando tudo que eles falam. Então é óbvio que aquilo ia ser mostrado para o público. Eles chegaram a começar esse plano, o Lucas está seduzindo a Mari, essas coisas, só que eles também, burros, tal quais vilões de 007, eles chegaram a comentar para duas das meninas, que foi a Marcela e a Gisele, e elas contaram para as outras meninas que foram lá tomar satisfação dos homens. Aí a questão é, as meninas falam isso aconteceu, e os homens falam isso não aconteceu. Aí está cada um acreditando em um dos lados. A Boca Rosa, por exemplo, foi pro lado dos homens. Aí tem gente que não sabe se aquilo é verdade ou não, eles só estão confiando na palavra da Marcela, tem gente que confia na palavra do Adson. E aí a questão é, o reality show, numa situação normal, continuaria assim, e eles teriam a resposta de quem tá falando a verdade e quem tá falando a mentira através do público. Em paredões, por exemplo, se votasse a Marcela e o Adson, o público provavelmente eliminaria o Adson. E aí eles perceberiam, o público está a favor de Marcela. Esse é o tipo de resposta que acontece, porque no reality show normal do Big Brother não há feedback do público. As pessoas têm que acreditar na verdade delas e ir até o fim com isso. Dito isso, não podemos dizer que esse é um reality show normal, porque em paralelo a isso estava acontecendo a Casa de Vidro, em que Boninho confinou 4 pessoas num shopping, como se fosse num zoológico. Elas ficam lá num cubículo de vidro e passa o público, proibido de alimentar eles, obviamente, mas passando informação. O rolo da Manu Gavassi foi avisar que estava aceitando o namoro, o pessoal estava avisando, a Marcela está certa, cuidado com o Patrix, porque ele está com problema na polícia, fuja do Adson. Curiosamente, ninguém falou nada sobre a Gabi Martins. Eles entraram nessa última madrugada, o Daniel e a Ivy, e eles decidiram contar tudo o que eles ouviram para o grupo das mulheres. Contaram que a Marcela estava certa, contaram que havia sim um plano para seduzir as mulheres. E eles revelaram todos os spoilers do programa. Nisso, a gente já vê algumas mudanças, porque não existe feedback no Big Brother, feedback do público, a não ser as mensagens passadas pelo paredão. Nesse caso, eles tinham um feedback claro do que fazer.
Tanto que alguns influenciadores, os mais sagazes, os mais estrategistas e os mais que podem não estar agindo com tanta naturalidade assim, já estão se aproveitando disso. Como, por exemplo, o Pyong, que ficou atento a todas as fofocas que estavam acontecendo. E ele, que ia para todos os lados do jogo, provavelmente vai ficar centrado na Marcela. E tem também o caso da Boca Rosa, que supostamente rompeu com o Adson, já foi chegando na Marcela e já veio falar: por favor, me ensine sobre feminismo. É uma pessoa que está acostumada com a internet, ela está sabendo que a batata dela está queimando aqui fora e está tentando minimizar ao máximo a perda de seguidores ou de apoio na internet. Aí a questão é, hoje cedo eu cheguei a twittar que eu não achava justa a criação da Casa de Vidro, ainda mais numa tão tardia, porque normalmente nas outras Casas de Vidro era logo na primeira semana, era um negócio que nem tinha jogo ainda e as pessoas entravam, ou seja, elas não tinham informação, não tinham favorito, não tinha pessoas que você deve atrelar sua imagem para você conseguir ir longe no jogo. Não tinha nada disso. Mas nesse caso, tem que esperar 2 semanas para entrar na casa. Já existia a formação de grupo, já existia a formação de pessoas a que se deve prestar atenção, e eles estão com todas as informações. E eles levaram lá e, teoricamente, estragaram o jogo de confinamento, em que a graça é os participantes estarem lá confinados sem qualquer informação de fora, certo? Aí você se pergunta, será que realmente a Globo não pensou nisso? A situação nos últimos Big Brothers estava num jeito em que a Globo estava quase precisando instalar uma base móvel da polícia na porta da casa do Big Brother, porque estava dando problema todo ano. Tudo aconteceu nesses últimos anos. A emissora está muito ciente disso. E ela está ciente que esses problemas prejudicam um pouco a imagem dela, mas ela também está ciente que esses problemas dão audiência. Aí ela vê um começo de edição em que acontece tudo o possível para acabar com a imagem dela. Um atleta que foi conhecido por denunciar casos de assédio se meteu numa situação muito delicada dentro da casa, não só com uma mulher, mas com mais. Tem casos claros de machismo, homens agindo de forma extremamente desnecessária e desrespeitosa às mulheres. E nisso tudo, a Globo é obrigada a se manifestar. As pessoas ficavam enchendo o saco da emissora pra cobrar: e aí, o Patrick vai ser expulso ou não? O Patrick claramente empurrou o Pyong, ele não vai tirar ele do programa? Tá o participante falando negócio de zoofilia, tem que tirar ele também. A emissora estava sofrendo muita pressão do partido público e em alguns questionamentos ou outro, o Thiago Leifert ainda tentava dar aquela passada de pano. Não, isso nunca aconteceu, esse negócio do teste de fidelidade. Aí no dia seguinte vai lá e eles repetem isso. Não é do interesse da Globo chegar lá, o Boninho entrar na casa e falar: vocês não cumpriram os requisitos básicos para a convivência em sociedade, vocês estão fora da casa. Ela não quer fazer um negócio desse. Então, uma das formas que ela pode ter usado para resolver esse problema foi com a Casa de Vidro mesmo. Em momento algum impediu que as pessoas levassem faixas ou mensagens escritas no celular para os confinados da casa. Assim como ela não impediu em momento algum que eles pegassem essas mensagens de fora e levassem pra dentro da casa. Logo na primeira semana, o Boninho tirou estalecas do Pyong porque ele estava mandando um recado pra fora de casa através das câmeras, e isso é proibido. Não rolou nenhum aviso pro Daniel e pra Ivy pra eles não passarem nenhum recado. A Globo poderia muito bem ter mandado um recado pra falar: vocês estão proibidos de contar qualquer tipo de mensagem, e deixar aquilo como um trunfo deles. Mas não, permitiu de boa. Eles saíram contando tudo o que estava acontecendo lá fora. Por quê? Porque ia ser uma forma da Globo resolver o problema que ela mesma não quer resolver. Chegando lá e, sabe, o pessoal falando: Marcelo, você estava certa e o Adson estava errado, vai movimentar o jogo de uma forma em que o grupo das mulheres vai ser fortalecido, porque eles detêm a verdade agora, e o próprio público vai começar a apoiar esse grupo e vai fazer o possível para eliminar provavelmente o grupo dos homens que estava fazendo esse plano ridículo. Então o ponto é, a Casa de Vidro e os seus participantes com spoilers, na verdade estão resolvendo o problema, que é o programa ter dado problemas muito acima do que a gente deveria esperar. Sei lá, um Big Brother legal é quando tem aquele participante burro, aquele participante que faz planos que dão errado, essa coisa meio novela. A coisa muda de figura quando nós temos participantes que fazem comentários tão machistas ou quando fazem declarações tão equivocadas quanto essas pessoas que estão dentro da casa. E não podemos dizer que a emissora foi pega de surpresa. Porque, por exemplo, o Adson, assim que o Adson foi anunciado na televisão, em 5 minutos as pessoas já tinham descoberto
que ele tinha tido um problema com a ex-namorada, que tinha uma ordem de restrição, que não podia ficar 100 metros perto dela. As pessoas com o Google conseguiram descobrir, e a equipe super profissional do Big Brother não havia descoberto isso antes. Eles sabem todo o histórico das pessoas que estão entrando lá naquela casa. O risco foi deles. Então, se os participantes fazem coisas extremamente equivocadas, também é culpa deles. Agora, a questão é que eles também desejam terceirizar a resolução do problema. Por mais que o Big Brother represente uma parcela da sociedade, talvez não seja o tipo de gente que a gente gostaria de ver no programa. É super possível fazer piada com o Adson. Ele é um ogro. Ele não tem inteligência necessária para perceber que ele não pode falar seu plano em voz alta, porque as câmeras vão pegar isso. E ainda faz o plano mais imbecil do mundo, que é de seduzir mulheres, lá como se fosse o programa do João Kleber. Ele ainda é uma pessoa que tem dificuldades cognitivas de entender o que as pessoas estão falando. O problema é a gente estar dando palco para esse tipo de pessoa. E tá lá, a gente tá lá, botando na televisão ele, passando a mensagem dele. Então, voltando à casa de vídeo, sim, ela desbalanceia o jogo. Ela deixa a coisa desigual, ela dá um feedback para os participantes. E o jogo pode até se tornar um grande marasmo a partir de agora. Acho difícil, acho que ainda pode acontecer mais alguma coisa. De certa forma, eles estragaram o que é o confinamento. O problema foi quem levou esse tipo de pessoa ao programa, achando que eles dariam um entretenimento. Eles dão apenas tristeza, porque nós lembramos o que está acontecendo aqui fora. Mas bem, se você acha que a Casa de Vidro foi justa, se foi injusta, se foi a Globo terceirizando a resolução do problema, diz aí nos comentários o que você achou. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque a gente nunca sabe quando a gente vai botar vídeo. A gente nunca sabe quando a gente vai botar vídeo. E comenta, segue a gente nas redes sociais, vão estar todas aqui embaixo. E a gente tá fazendo um pouco mais de vídeos de Big Brother, porque o assunto tá rendendo. Mas nós não abandonamos as novelas nem os programas de televisão. Logo mais já deve aparecer mais vídeos da gente comentando sobre novelas, que são tramas em que a gente vê machismo apenas ficcional, e não o machismo real na nossa frente. Então até mais, gente, obrigado e tchau. Ó, pra brincar, vamos, me ajuda aqui, Lu. Pra brincar aqui na pracinha, tem que trazer tudo aqui, a gente vai ter que catar daqui a pouco, porque como é que estão os brinquedos?